Oi, o Sem Censura está começando agora. Amanhã é dia do trabalho e por conta dessa data, nós hoje vamos falar do trabalho. A coordenadora de carreiras do IBMEC, a Fernanda Schroeder Gonçalves, vai conversar com a gente sobre as carreiras que vão ganhar destaque nesse momento do Brasil. E vamos aproveitar para saber também como fazer para que o mercado descubra o profissional bem preparado. Estamos recebendo a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, Rosana de Rosa. A Rosana, o nosso assunto com ela é o mercado de trabalho para os profissionais da terceira idade. Segundo pesquisas, hoje mais de 4,5 milhões de idosos continuam trabalhando ou voltaram ao mercado de trabalho. Há quem prefira trabalhar em família, embora nem sempre seja fácil gerenciar parente, né? Sobre trabalho em família, vamos conversar com o gerente de marketing, Felipe Latimão, que trabalha numa empresa familiar há 10 anos. E com a Ana Querubina, que é consultora em gestão de pessoas e vai explicar como escolher o sucessor numa empresa familiar. Um processo que, segundo ela, deve ser feito de preferência com a presença do fundador da empresa. Você já pensou em ter uma franquia? Muita gente já pensou, né? Ser dono do seu próprio negócio, ser o seu patrão. O Beto Filho é presidente da Associação Brasileira de Franchising do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre esse setor que movimentou mais de 120 milhões de reais do ano passado. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook. Eu vou começar com a curiosidade mesmo, assim. A gente mesmo falou que é difícil trabalhar em família, mas também é difícil mostrar para o mercado um profissional qualificado. E o futuro? O que vem aí? O que pode ser uma profissão interessante agora, nesse momento, né, que se fala tanto em crise, né, que tá tão difícil se colocar no mercado e, ao mesmo tempo, tem tanta vaga para tanta gente que também não se sabe onde está esse profissional. Né? Vamos falar disso? Vamos sim. Bom, Lídia, eu acho que o primeiro ponto, a pessoa, quando a gente fala de crise, geralmente as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Yeah. E realmente esse ano é um ano de muita cautela, né? As empresas aí estão, a questão dos investimentos estão cada vez, né, estão diminuindo mais, porque o governo está cortando e as empresas acabam também reduzindo ao máximo os seus investimentos e tudo mais. Mas sempre vai ter espaço para o bom profissional. Isso é fato. Aquelas pessoas que se prepararam, que estão qualificadas, o mercado vai absorver. Quando a gente fala de um pleno emprego, geralmente as empresas acabam flexibilizando o perfil pela falta do profissional. Quando a gente fala de que realmente está sobrando profissional no mercado, as empresas acabam exigindo mais desse profissional, né, na hora de entrar. Então, esse ano é um ano de muita cautela por parte das empresas, vão existir substituições, algumas pessoas vão sair. Sempre existem movimentação, principalmente por causa de performance. Então, as empresas acabam tendo aquelas movimentações, uma pessoa sai de uma empresa, então a outra vai entrar, tem essas movimentações, mas a gente vê que realmente esse ano não está sendo um ano de muitas contratações. O cenário econômico não está muito favorável. A gente teve uma pesquisa do IBGE, agora, falando do primeiro trimestre desse ano, que realmente a taxa, né, de desemprego ela aumentou. Então, isso é um pouquinho preocupante. Mas aí vai ter que vir novas estratégias de cada um para fazer o seu marketing, conseguir se vender. E aí vem a importância de um planejamento de carreira estruturado. E também a criatividade, né? Porque um monte de coisa que a gente achava que não era... Outro dia eu vi uma coisa maravilhosa. Uma moça, eu até queria trazê-la, mas não deu certo. Ela mora em São Paulo, estava ocupadíssima e tal. Ela começou fazendo a papinha do neném dela, virou uma fábrica de papinhas. Exatamente, é um empreendedorismo. É uma coisa chatíssima, né? Quando você vai fazer papinha, porque você não sabe fazer. Né? Sobretudo se é primeiro filho. Não tem dúvida. Você fica lá naquela bobajada, né? A criança não come, você já acha que foi você. E ela fez disso um sucesso. Um negócio. E ganhando dinheiro. Essa coisa me fascina, sabe? Essa criatividade, esse boom do bolo. Né? O bolo. Tem bolo desde sempre, né? Exatamente. Agora tem dezenas de fábricas de bolo. Verdade. E virou um negócio do maior sucesso. Então é muito louco esse... Viu uma oportunidade, mas procurou essa transformação é muito interessante. Mas aí vale a pena também ele desenvolver, se ele não tem as competências, se ele não tem o perfil, se preparar para o negócio dar certo. Por mais que você tenha que ter uma ideia, você tem que ter uma preparação para isso.
né? Ah, claro, tem que combinar bem com a coisa, Exatamente. né? Tem que ter uma identificação e dentro dessa identificação, aí sim vai fazer o negócio acontecer. Se você não, se às vezes você tem a ideia e não está preparado, busca preparação. A pessoa que detesta acordar cedo e abre uma loja de flores. Exatamente, né? uma padaria, né? Uma padaria. Não vai dar certo nunca, Não claro. vai. Mas o que pode dar certo? O que tem de novo nesse mercado de trabalho, assim? Que pode ser uma nova profissão, que pode ser uma nova ocupação? Hoje a gente fala, assim, que existem muitas profissões dentro da própria profissão. Quando você fala de uma engenharia, que é uma coisa que já existe há muito tempo, hoje tem várias engenharias dentro da própria engenharia. Aí o profissional vai transitando dentro dessa própria profissão. A gente fala de empreendedorismo, que você falou, eu acho que o empreendedorismo, o brasileiro por si só, ele já empreende de uma forma muito natural. Né? E criativa. E criativa. Agora, a profissão do futuro, eu falo que não existe uma profissão do futuro, porque às vezes a pessoa ela vai falar assim, daqui a 5 anos vai ser essa profissão do futuro, eu vou investir para fazer essa faculdade, essa formação. Aí passou-se 5 anos, não era a profissão do futuro mais. O futuro atropelou completo. Exatamente. Então a gente fala, o que é o boom de profissão, o que realmente o mercado está precisando. Ele precisa de bons profissionais em todas as áreas. Então se qualificar é a grande... Sim. Se virar para se qualificar. Né? Eu acho que também, né, tem um fator interessante e importante da gente considerar, que é a questão da visão. Eu acho que mais importante que tudo isso é conseguir enxergar algo diferenciado naquilo que gosta, que dá prazer. Né? A gente estava até conversando sobre isso antes do programa, falando até sobre o Felipe, um exemplo dele que era da área de design. Então, o que o levou? Ele enxergar que ele poderia ser criativo, né, em algum lugar, independente daquela área tão, vamos dizer, mais focada em algo específico, seja de joias, seja de produtos, seja do que for. Então, uma das dificuldades, assim, e ao mesmo tempo uma grande oportunidade que eu vejo é a ampliação. Ou seja, o que se tem de novo? Esse buscar esse mundo, né, de forma mais aberta, ou seja, não somente dentro de profissões que já estejam regimentadas, mas muito mais dentro de possibilidades de ser feliz. Porque isso hoje é o grande nicho profissional. Como é que eu posso atrelar a minha capacidade, o meu potencial ao que eu faço no dia a dia, o que vai garantir a minha subsistência. Então, eu acho que esse é o mais fantástico, né, que a gente pode... Eu acho que é o que falta muito, é claro que no meu caso é achismo, porque vocês estudam isso. Mas por exemplo, você pergunta para um jovem o que ele quer ser, ele, de modo geral, ele quer uma coisa que dê muito dinheiro. Mas ele esquece, ou ele não está informado, que ele vai fazer durante muitos anos aquilo. Que vai ser chatíssimo se ele não gostar. É a influência externa. Vai ser um inferno. E hoje, inclusive, né... Então você tem que tentar conciliar uma coisa que te dê dinheiro com a coisa que também te dá prazer. Porque a gente trabalha muitos anos. E isso é muito tempo. E, Leda, isso tem sido responsável por um grande fenômeno que é justamente o fenômeno da mudança, né, em termos de carreira. As pessoas chegam a uma determinada faixa etária hoje, aquilo ali, porque hoje o que a gente trabalha 10 anos equivale ao que os nossos pais trabalharam 30. Então ali você já explorou, e fora as oportunidades que se abrem, né? Eu acho que algumas quebras de paradigmas também, enxergar o trabalho como uma oportunidade. Então, uma oportunidade de se doar, mas também uma oportunidade grande de aprender. Mas esses questionamentos, às vezes, de estar mudando de emprego, vem muito porque a tomada de decisão vem muito de influência externa e não do que ele realmente gosta, do que ele quer fazer através desse autoconhecimento, do conhecimento da profissão, o que se espera daquela profissão. Hoje, às vezes, ele acaba tomando uma decisão por uma profissão ou por mudar de emprego, às vezes por um impulso e não por uma decisão racional. Porque também a gente escolhe a profissão muito cedo. Muito cedo. Eu me dei bem nessa, que eu escolhi muito cedo, mas eu queria mesmo isso. Mas tem gente que escolhe porque o pai mandou, porque o tio tem um escritório, né, de direito, porque não sei o que lá. E aí quebra a cara depois. E depois vê que não é. E aí começa... um processo natural de apresentar para o jovem aquela questão. Geralmente é no 2º, 3º ano ali, prestes a fazer o vestibular, que ele vai querer conhecer a profissão. Aí vem a influência maior da família, muitas vezes. Aí você faz uma escolha. Mas ao mesmo tempo, isso também hoje em dia tem um lado legal, que é o lado B virar lado A. Né? Sei lá, você borda muito bem e de repente estudou serviço social.
E aí, Não, Mas de repente você vai bordar e o bordado vai te levar para outro caminho. É uma das razões Então pelas é legal quais... isso, essa possibilidade também. A tua né? formação não é fator determinante da tua carreira. Exatamente. Né? Todas elas contribuem, mas Exatamente. não é fator determinante. Você estava falando com relação a essa questão dos jovens, um outro problema também que a gente tem tido muito grande são os jovens abarrotados de certificação. Abarrotados com pós-graduação, com MBA, sabe, com idiomas, com tudo, e ficam perdidos, porque são tantas as informações e falta uma coisa que é essencial. Eu acho que isso profissionalmente é a base, foco. Né? Ampliar para você poder enxergar novos horizontes e o foco. O que você quer profissionalmente, né? Entendendo que se trata de uma trajetória e não de uma vida inteira, né? É igual casamento, que antigamente, né, você olhava para o casamento, não, mesma coisa, né? Se trata de um estar bem e que seja eterno, mas que aquilo ali vai crescendo, vai mudando também. E é isso que é o planejamento de carreira, que é uma das coisas que a gente faz enquanto coordenadora de carreiras. É exatamente ter esse foco, saber onde você está, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar onde você deseja. Né? Então não adianta você só planejar, você tem que, né, fazer todo um planejamento curto, médio, longo prazo. Você tem que gerenciar esse planejamento, porque as coisas vão mudando, o mercado, por exemplo, o mercado mudou, né, do ano passado para esse ano, e aí? Quem tinha um planejamento, reviu as estratégias, alterou essas estratégias? Então, o sucesso profissional, ele está muito... Tudo mudou, né? Pessoas que... O computador entrou na vida da gente, né? Você vê a internet, quem as trabalha, comunicações, tudo mudou. Quem trabalha com docência, né, no meu caso, por exemplo, é muito claro observar que de uma aula para outra você não pode ter mais o mesmo material. Ele já sofre alteração. Antigamente você atualizava o material, bibliografias anualmente. Agora não dá mais para isso. No mesmo Ou seja, plano de aula não, isso, de turma para turma, né? Isso agora já foi. Pessoa já é de aula para aula. É isso aí, é de aula para aula. Acredite se puder. O que você queria dizer, Não, Felipe? essas pessoas que já se comprometem e compreendem que o planejamento de carreira e pessoal precisa passar pelo PDCA, né? Vamos colocar essas pessoas, PDCA é exatamente o que ela está colocando, que é o planejamento, né? O planejamento, ação, avaliação e controle da sua pessoa, né? E aí você mantém a sua meta, mas as pessoas que já têm esse comprometimento interno, sabem o que desejam, colocam metas, tempo de trabalho, né? Essas pessoas são bons profissionais, porque elas conseguem colocar exatamente esse modelo de gestão dentro do seu trabalho, do seu negócio. Fazer a gestão, né? Eu não sou da área delas, mas colocando na minha área como empresa, né, assim, nossa, eu preciso, quem é o seu aluno que está pensando desse jeito que eu quero trazer para mim, porque exatamente isso, até as pessoas... Então é a vitória dos nerds. Poxa, a gente estava falando do Google, Facebook, até agora no intervalo, porque é exatamente isso, onde esse pessoal que estava, que é uma nova geração, né? E eu sou do Baby Boomer, eu comecei como desenho industrial, design e a parte de publicidade justamente porque eu fui criado na década de 80, então para mim aquilo era vanguardista, mas quando eu saí da faculdade, quer dizer, me formei, era o .com, quer dizer, eu me formei por alguma coisa e a explosão era outra, então a gente estava falando assim, eu não posso me formar pensando, né, naquilo que eu fui formado como pessoa, como desejo, eu tenho que realmente me formar. Né? E a continuação disso se transformar. Eu saí como designer, depois marketing e agora gestor de empresa. Essa continuidade, essa mudança de postura dentro da empresa, e a gente também vai falar sobre a terceira idade, isso vai ser a vida inteira da pessoa. Quer dizer, o profissional que começou como engenharia, ele pode terminar como um bom vendedor, como um bom presidente de empresa, não necessariamente crescer horizontalmente na carreira, mas pode crescer verticalmente. São as competências que ele vai adquirindo ao longo da carreira que ele vai utilizar como gestor. Sim. O que é importante, na realidade, né, é que não perca esse fio condutor. Isso. E o fio condutor é justamente aquilo que te move, que não necessariamente o mesmo que te move hoje, que justamente são as mudanças na carreira, pode estar te estimulando amanhã, porque os desafios, nós precisamos de desafios maiores, mas existe um fio condutor, que é aquilo para que você realmente, né, tenha uma aptidão, aquilo que você gosta, seja lá em que âmbito for,
que você esteja atuando. Então, você leva o quê com você? Que, aliás, né, nós vamos falar sobre isso, mas que eu acredito que seja o grande diferencial hoje, né, da empresa deles.